RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Bom dia, Rio Grande Movimento está no ar, a partir de agora, meio-dia, 3 minutos, temperatura já 25 graus. Sou o Rogério Forcolém, muito obrigado por você deixar a gente entrar na sua casa, no seu estabelecimento comercial, nas 27 cidades aí espalhadas pelo Rio Grande do Sul, pelo canal 524. Então, meu bom dia para você de Passo Fundo, de Bagé, de Pelotas, de Santa Maria, de Santa Cruz do Sul, da Grande Porto Alegre também, da capital, aqui, né, todos os nossos amigos, e também Canoas, São Leopoldo, Sapucaia, Esteio, Novo Hamburgo, Estância Velha, Campo Bom e Sapiranga, Viamão aqui do lado também. Se você não tem net em casa e tem alguém, eu quero que assista a programação, lá, facebook.com/RDC TV Digital, você vai conectar a gente pelo mundo, mas aqui o Rio Grande se conecta aqui. Vamos direto à nossa redação. Lília Berim já tem informações sobre o tempo de hoje. Lília, eu já quero saber o seguinte. Bom dia, querida. Muito bom dia, Eu quero saber o seguinte, o fim de semana vai ser como, hein? Porque eu tenho uma programação aí bacana para fazer. Não estou a fim de me estressar, não, hein? Tá meio cedo para saber do final de semana, com certeza, né, Forcolém? Estou te ouvindo. Eu vou te dever essa informação. Mais adiante, durante o programa, eu posso trazer aqui para você. Para hoje e para amanhã, a gente tem uma tendência de sol e tempo bom aqui em Porto Alegre e em todo o Rio Grande do Sul, na maior parte das regiões, tempo bem aberto. A gente já amanheceu com sol hoje aqui na capital, temperaturas mais elevadas a cada dia, né? Iniciamos a semana com friozinho, mas a temperatura vai gradativamente aumentando, né? Mas tem amanhecido mais baixa ainda. Vamos dar uma olhada como é que ficam os termômetros, então, se ficam altos novamente no dia de hoje. Aqui na capital, a gente amanheceu já com 17 graus, as máximas chegam aos 32. Mínima de 14 graus na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul. Em Passo Fundo, mínima de 16 graus, máxima de 29 graus. Em Erechim, a mínima foi de 14 e as máximas hoje chegam aos 28 graus. Já em Capão da Canoa, mínima de 18 graus e máxima de 25 graus. Forcolém, a principal notícia do dia, a gente sabe que ainda é o programa Mais Médicos, porque hoje abrem as inscrições para o programa para preencher vagas abertas com a saída dos médicos, né? A gente sabe que tu vai falar daqui a pouquinho, né, com um especialista sobre esse assunto, mas já adiantando então, para o pessoal já ficar sabendo, desde as 8 da manhã já estão abertas as inscrições, elas vão até o dia 25 desse mês e conforme o edital que foi publicado na terça pelo Diário Oficial da União, podem se inscrever os médicos brasileiros com a CRM Brasil ou com diploma revalidado no país. O início das atividades está previsto já para o dia 3 de dezembro e serão 8.517 vagas para atuação em 2.824 municípios, sendo que aqui no Rio Grande do Sul serão mais de 600 vagas. Daqui a pouquinho a gente dá mais detalhes, portanto, do programa Mais Médicos através da entrevista que tu vai fazer, né, Forcolém? E outra notícia que a gente tem hoje de bastante relevância são convênios com a Polícia Rodoviária Federal, que vai ampliar o cercamento eletrônico aqui no Rio Grande do Sul. O atual governador José Ivo Sartori assinou ontem esse convênio. A gente tem imagens aí do momento da assinatura, porque o governo do estado e a Polícia Rodoviária Federal firmaram esse convênio de compartilhamento de informações para interligar e também espelhar os sistemas de videomonitoramento e de cercamento eletrônico, um ato que aconteceu ontem no Palácio Piratini, com a presença do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, que está ali ao lado do governador José Ivo Sartori, também do secretário da Segurança Pública, César Schirmer, e do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Renato Dias. O Rio Grande do Sul é o segundo estado brasileiro a assinar convênio, que possui vigência de 5 anos
e não prevê empenho de receitas específicas para que ele seja realizado. Então, a Polícia Rodoviária Federal e a Secretaria da Segurança Pública vão ter acesso mútuo ao banco de dados e de imagens, prestando auxílio, se oferecendo, né, se precisar, para capacitação dos servidores para a operação desses sistemas. Daqui a pouco, mais notícias, Forcolém. Ok, Lilian, realmente isso é uma ótima ação aí, conjunta no Estado e Federação, porque isso vai diminuir, né, cada vez mais o cercamento, principalmente dos carros que estão furtados ou foram roubados. Com esse cercamento eletrônico, a gente tem que usar a tecnologia, né? É o que eu falo aqui. Outro dia, naquele crime lá do Hospital Centenário em São Leopoldo, que eu dei o dado aqui, desde 2014, 11 pessoas foram assassinadas e tem câmeras lá. Tanto que as câmeras foram divulgadas depois. Só que as câmeras não estão interligadas a um monitoramento eletrônico. É isso que nós devemos fazer. Toda a tecnologia deve ser usada para cercar o crime ou para até inibir o crime, para fazer com que ele não aconteça. Se tivesse já no cercamento eletrônico lá de monitoramento, na Guarda Municipal em São Leopoldo, nesse exemplo que eu dei aí do Hospital Centenário, eles poderiam ter acionado uma viatura imediatamente para combater aquela ação daqueles criminosos. Mas, enfim, aqui no Brasil a gente vai aprendendo a pedrada, paulada, né? E a custo de vidas inocentes. Foi o caso no Hospital Centenário. Os caras foram matar um bandido lá que era desigual, né? Que era coisa deles lá, e acabaram matando a pessoa errada de um rapaz que simplesmente tinha se acidentado com a moto e estava lá se recuperando. Ridículo, ridículo a nossa ação hoje para proteger o cidadão. Então vamos usar mais a tecnologia, sim. Daqui a pouco, sim, eu vou falar sobre o Mais Médicos e também sobre de novo, o chargista que ele fez uma charge agora agredindo os médicos. Isso é um doido varrido que não deveria ter espaço, mas tem um baita espaço que é no Jornal Zero Hora. Vamos mudar de assunto, que agora eu vou falar sobre Black Friday. Black Friday e seus engodos também, né? Tem a Black Friday bacana que você consegue bons descontos, faz um bom negócio, mas tem que abrir o olho. Por isso que a dona Maria Elizabeth Pereira, diretora do PROCON do Rio Grande do Sul, está aqui, está com o braço ferido aí, mas está tudo bem. Tudo bem. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia aos telespectadores que estão nos ouvindo. A Black Friday pela internet, como é que nós devemos observar? Porque no Brasil tem muito sacana, né? Que pega e coloca, uma semana antes, coloca um preço alto e depois baixa ele para dizer que é Black Friday. Realmente o consumidor tem que fazer uma pesquisa com um pouquinho de antecedência para verificar se realmente o preço que está sendo ofertado nesta data não é a metade do dobro, como se diz, né? Sim, metade do dobro. A metade do dobro. E também se preocupar com aqueles sites que não têm a segurança necessária. Então, verificar sempre se existe aquele cadeadinho que indica, né, a segurança do site. Sim. Verificar se realmente, se houver qualquer dúvida em relação a já ter visto um site daquele estabelecimento comercial, se realmente ele está sendo o original. Sim. Uma telespectadora relatou que viu no site de compras feitas na promoção da Black Friday não poderiam ser trocadas. Ela queria comprar uma televisão, mas ficou com medo que viesse com algum problema e não pudesse reclamar. Isso é correto? Não, o consumidor que compra pela internet, ele tem 7 dias de arrependimento, que é uma questão de que se ele receber o produto que não era aquele que ele queria, ou se tiver um defeito, no caso da TV, por exemplo, ele tem o direito de arrependimento 7 dias, até 7 dias após o recebimento do produto. Então não há este problema, pode ter segurança em relação a isso. Quer dizer, comprou numa loja estabelecida, com CNPJ conhecida, e me arrependi, essa loja tem que entrar na lei, não tem... Exatamente. Se for a compra feita pela internet, tem 7 dias de arrependimento. Sim. Mas somente compradas, então, no site, ou por telefone, ou catálogo. Certo. Na loja física, mudam as regras. Preços divulgados nos sites não são os mesmos da loja, obviamente, por questão de custos, né? Os custos são menores do site. O consumidor não pode exigir na loja o preço do site.
Ou Não, pode? não pode, porque exatamente a loja virtual, inclusive ela tem normalmente outro CNPJ, ela pode praticar o preço menor do que a loja física. É porque ali na loja física ela tem os custos de luz, de funcionário, de tudo. Lá no site ela tá, né? É outra situação. É outra situação, realmente. Então por isso que a gente encontra esses produtos de 20% a 30% mais baratos, só com a taxa de entrega, né? É, exatamente por isso também crescem as vendas pela internet. Além de ser um melhor preço, tem essa questão da garantia de 7 dias após a compra poder devolver o produto e sem justificativa. Se não gostou da cor, não gostou do tamanho, não gostou de qualquer modelo, pode, em 7 dias, exercer o seu direito de arrependimento. E se compra de um site internacional, como é que faz? As regras são as mesmas. Tem o contato com esses sites internacionais, que eles, inclusive, eles garantem, eles demonstram todo o acompanhamento do produto que está sendo adquirido, ou seja, a chegada dele no Brasil e após, então, fica os contatos para verificar onde está esse produto, o porquê ele não foi entregue e o consumidor tem o direito de devolvê-lo. Qual é o telefone do PROCON para dúvidas? O PROCON RS fica na rua 7 de setembro, 723, telefone 3287-6200. Telefone 3287. 6200. E temos também disponibilidade do nosso e-mail, né, que seria o proconestadualrs.com.br. Ok. Muito obrigado, dona Maria Elizabeth Pereira. E a última mensagem é ter bastante atenção no onde vai comprar, principalmente se vai comprar pela internet, para ver se aquele site já é aprovado. Tem essas aprovaçõezinhas ali, né? Sim, É bom tem um olhar. cadeado, toda vez que tu vai entrar, tu verifica que tem um cadeado ali ao lado do endereço que proporciona essa segurança. Ok, muito obrigado pelas explicações aí, tá bom? As ordens. Vamos por um breve intervalo comercial e já voltamos com mais Rio Grande em Movimento. Rio Grande em Movimento está de volta, meio-dia, 17 minutos, 25 graus a temperatura. Bom, o chargista Alexandre Beck, está ficando conhecido esse cara, né? Antes ele não era muito conhecido. Ele atacou de novo. Depois de atacar a Brigada Militar, indicando no dia de 181 anos da Brigada que a Polícia Militar seria racista, agora ele ataca os médicos brasileiros. Ô Chicleto, nós temos a tirinha dele aí? Você tem a tirinha dele aí? Como é que não tem a tirinha? Não, vocês estão de brincadeira comigo. Eu não tenho a tirinha para colocar no vídeo. Eu preciso da tirinha, gente, aqui no vídeo, aqui para ilustrar. Como a gente fez ontem, básico. Ontem a gente fez isso com a Brigada. Ontem não, segunda-feira. Agora eu preciso da tirinha dele agredindo os médicos, que eu não me lembro do texto de cabeça. Enfim, é difícil. É difícil. Ele dá a entender que os médicos cubanos estão indo embora e aqueles mesmos personagens, eu já tinha antecipado isso segunda-feira. Ele dá a entender, os personagens falando, que agora os médicos brasileiros terão que cuidar, então, da população. E aí um dos personagens disse assim, é isso que me preocupa. Então, mais uma vez, esse rapaz, né, agride uma instituição, agride uma profissão. O que ele está querendo dizer? Que os médicos brasileiros são o quê? São canalhas? Que os médicos brasileiros não dão atenção? Olha, que nem eu digo, toda profissão vai ter o mau profissional, e o mau profissional deve ser isolado dos demais. Se algum dia a gente foi em algum estabelecimento, foi na delegacia, foi mal atendido, foi em qualquer situação, foi mal atendido. Eu sempre que eu digo aqui, a instituição deve ser preservada, os profissionais devem ser preservados. Tem um mau advogado, vai ter um mau médico, vai ter um mau enfermeiro, vai ter um mau jornalista, vai ter um mau policial. E aí? Nós vamos nivelar todo mundo por baixo ou a ideologia esquerdista é tão cega e doente que faz as pessoas não enxergarem nada mais à sua frente, a não ser querer agredir, e usando uma classe, né, de médicos ou de policiais, eu não sei qual é a próxima vítima deles,
dele para atacar um governo que ele é contra, porque você vai no Face dele, ele fez campanha para o Haddad. Será que essas pessoas, você que é esquerda, que fez campanha para o Haddad, acredita ainda dentro dessa coisa? Você não notou que houve uma eleição? Aí, ó, chegou. Não se preocupe, nossos médicos mostrarão o quanto amam seu povo. Isso que me preocupa, diz a outra personagem ali. O que ele está querendo dizer com isso? Denegrindo uma classe. O Cremers lançou uma nota hoje, inclusive na 0 Hora, eu vou falar aqui com o presidente do Cremers, que já está aqui, o doutor Eduardo Neubar Trindade, lançou uma nota de repúdio a este... Eu não vou chamar um cara desse de artista, né? Eu não sei como a 0 Hora dá espaço para um cara desse. Eu acho que a 0 Hora está querendo, de repente, não sei qual é a meta publicitária disso, mas eu acho que não está sendo bom para a empresa deles esse tipo de coisa. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. E nós aqui queremos também deixar o nosso repúdio aqui em nome da empresa, o reconhecimento desses profissionais, que muitos já se foram, outros se aposentados e outros que estão aí, os novos que estão chegando, que é uma profissão digna e abençoada. Né? Essa manifestação extremamente infeliz desse cartunista, que eu não entendo qual é que foi o objetivo dele, criar uma luta de classes, criar uma luta entre a população contra os médicos, mas realmente a gente não entende essa colocação dele, né? Tem várias questões ali que levantam a crer que o objetivo dele não é uma crítica contra... Fez uma crítica primeiro contra a Polícia Rodoviária Federal, inclusive, depois fez uma outra crítica, agora contra a Brigada Militar, bem no ano do seu aniversário. Contra os médicos, nesse momento, agora tem essa questão dos mais médicos, uma discussão nacional muito grande sobre essa questão dos médicos, supostos médicos cubanos, que atendiam a população. Eu gostaria de ver na prática uma atitude desse rapaz defendendo essa questão, que governos anteriores defendiam. Não, tem o médico do pobre, que era o médico ex-cubano, com uma formação extremamente precária que teve em Cuba pela falta de inovações tecnológicas lá naquele país tem, e o médico do rico, o médico brasileiro que atende o libanês. Na verdade, os conselhos e todos os médicos brasileiros registrados no Brasil sempre bateram e defenderam a tecla que toda a população teve que ser atendida por médicos brasileiros. Médicos realmente amam o seu povo, que querem ver estrutura de atendimento, que querem ver condições de atendimento para a população. E daí vem um cartunista mostrando claramente um viés ideológico violentíssimo, essa agressão extremamente desnecessária, inoportuna, principalmente para essa classe médica que trabalha com abnegação, que a gente vê todos os dias, que trabalha sem condições nenhuma em inúmeros postos de saúde, em inúmeros prontos-socorros. Então, realmente, foi digna do mais veemente repúdio. E é bom, eu fico até feliz a oportunidade de estar aqui hoje, porque eu vejo que partiu até de outros setores da sociedade, não só da nossa classe médica, essa defesa e essa extrema contrariedade contra esse ataque completamente desnecessário, inoportuno e que não se sustenta de forma alguma, né? Não, é uma coisa gratuita, que não tem um gancho de nada, né? Quer dizer, ele nivela por baixo todo atendimento médico. E a gente sabe, eu tenho uma amiga, uma médica no Rio de Janeiro, ela apareceu inclusive ao vivo no Cidade Alerta, ao vivo aí para todo o Brasil, em 2014, e ela gritava, ela saiu de dentro do hospital dizendo: eu não tenho condição de atender toda essa população, eu estou sozinha aqui e tal. Ela foi um grito que faltava do médico, que o médico pela sua formação, é uma pessoa, né, acomedida, mais discreta e tal. E ela abriu a boca de uma coisa que todos os médicos queriam falar no setor público. E a gente, quando avalia esse tipo de situação, a gente avalia, o médico não quer trabalhar. A gente não vai lá e vê que o médico está atendendo 200 pacientes em questão de 3 horas, sem nenhum tipo de apoio, como o senhor falou, de estrutural. E a gente aponta porque a população quer o atendimento, ela não quer questionar o gestor que está deixando aquele atendimento não eficaz, né? Essa colocação perfeita agora. O médico, se pode ver nessas emergências lotadas,
o médico sempre é o que está lá prestando atendimento. Mas falta muito mais estrutura, que às vezes o gestor peca em não fornecer essa estrutura. Na verdade, essa medida populista, que foi esse programa Mais Médicos, na sua concepção, que foi mais uma medida para agradar que uma medida de efetividade, tanto que trouxe médicos com baixíssima qualidade. A qualidade técnica, infelizmente, desses, nem podemos chamar de médico, esses supostos médicos cubanos não tem qualidade. Então, a resolutibilidade, a taxa que eles conseguiam resolver de casos nas unidades básicas de saúde era muito baixa. Inclusive, temos inúmeros relatos no Conselho, que como eles não estavam submetidos à fiscalização do Conselho, eles faziam as maiores barbaridades. Sim. Mas os outros colegas que recebiam nas emergências esses pacientes que eram mal diagnosticados pós-saúde, mandavam relatos tenebrosos de erro, assim, erros crassos que eram cometidos, né, por esses médicos cubanos. Então, temos que mudar a concepção, a população realmente tem que ver isso, né? Não faltam médicos, se falta é estrutura de atendimento. Enquanto o senhor está falando, eu estou vendo aqui relatos de médicos, né? A doutora Giana Daniela Exel, que é uma cirurgiã e é traumatologista, ela escreveu a respeito, né, ela tem vários desabafos aqui sobre essa questão dos médicos cubanos, de erros médicos, que o senhor está falando aqui, de erros diagnóstico e até de receita médica que chegaram depois a ela, assim, que era espantoso. Né? Não, relatos de superdose, de medicações, até medicações que nem estão continuadas, que não tem nem o seu uso já. O seu uso foi interrompido no Brasil na década de 80, 90. E número de solicitação de exames errados. Então, assim, os relatos de erros por parte desses profissionais cubanos, eu tenho aos montes se a gente for aqui. E eu até não consigo compreender como a população não conseguiu ver antes, se alertar antes, porque é o único país do mundo, inclusive falando agora até uma certa crítica ao judiciário, que se aceitou que viessem profissionais de outros países ter o seu diploma reconhecido pelo Ministério da Saúde, profissionais que não tinham a menor condição, que não apresentavam nenhum histórico escolar aqui das faculdades. Primeira coisa, quando algum profissional vai se registrar no Conselho de Medicina, leva lá o seu diploma com o seu histórico escolar. Então, eu não tinha relatos de que eles faziam 3 anos. Aqui no Brasil, o mínimo para receber a titulação de médico são 6 anos de faculdade. Sim. E é uma faculdade severa, né? E quem optar por particular é uma faculdade caríssima, talvez a mais cara. É um custo de formação extremamente caro, seja ela para o poder público nas universidades federais, ou seja ela para aquele que vai se autofinanciar o curso na universidade privada. Mas é um curso caro, depende de uma dedicação muito grande. Normalmente as aulas se dão nos 3 turnos, tem aula de manhã, à tarde e à noite. É um curso de 6 anos e com vários semestres com aulas 3 turnos. Então, tem que se ter uma dedicação muito grande. Então, só faz mesmo medicina, só trabalha com medicina quem ama muito a profissão. Sim. Doutor, eu vou convidar o senhor a ficar mais um pouco aqui comigo. Eu vou chamar a Lilian Belim, lá que está na redação, para ver se ela tem alguma notícia para nos dar. Lilian. Forcolém, mais uma operação da Polícia Civil aqui em Porto Alegre fechou nessa madrugada um depósito de cocaína que funcionava na Ilha da Pintada. Agentes da 3ª Delegacia do Departamento de Investigações de Narcotráfico, DENARC, apreenderam cerca de 11 quilos da droga. Já é o 5º depósito de drogas fechado pelo DENARC nesses últimos dias aqui na região. Esse depósito funcionava na rua Nossa Senhora Aparecida e, para não chamar a atenção, a cocaína era guardada numa casa e era distribuída para mais de 10 pontos de venda aqui na região metropolitana. Estava escondida em um fundo falso no piso, embaixo de um tapete e, segundo a polícia, seria distribuída provavelmente ainda durante a noite. É uma droga de alta qualidade, segundo o DENARC, renderia até 60 mil doses de cocaína. Muito bem. Outra notícia, Forcolém, que a gente tem aqui no nosso trânsito na Zona Sul, é uma notícia que já está sendo amplamente divulgada, as mudanças no trânsito na região da Avenida Coronel Marcos. Elas entraram em operação no meio da tarde aí de terça-feira, na Coronel Marcos e na Venceslau Escobar. A primeira faixa reversível semaforizada da capital e também a entrega de sinalização ali da região. Essas obras foram realizadas
além da mobilidade e da fluidez, também visando diminuir o número de acidentes ali na região, melhorar a fluidez e diminuir a acidentalidade. Reduzir também o tempo de deslocamento, que ali naquela parte da Zona Sul o tráfego é sempre bastante intenso, todos os dias, e além de provocar acidentes, provoca também muita lentidão e dificuldade para o pessoal que tem que trabalhar de manhã. Então, foi feita a vistoria também pela EPTC e pela Secretaria de Mobilidade Urbana da capital. É um projeto já dentro do Construpoa. Essa mudança aí, daqui a pouquinho eu trago os detalhes, Forcolém, para o pessoal ficar atento em qual sentido o bairro centro e no sentido contrário, o que muda. Vamos para um breve intervalo comercial. Na volta eu ainda continuo falando com o Dr. Eduardo Neuber Trindade. E nós vamos falar especificamente como é que ele acha que resolve essa questão agora com os médicos brasileiros, o que precisa melhorar para os médicos brasileiros quererem participar desse programa. Depois dos comerciais, rapidamente. Muito bem, esse é o Rio Grande Movimento. Vamos ver aqui, faltando 27 minutos para 1 da tarde, 25 graus a temperatura. Estou aqui entrevistando o Dr. Eduardo Neuber Trindade, presidente do CREMERS, hoje. E nós já falamos aqui sobre a tirinha, aquela que agride os médicos. Agora eu queria falar especificamente com o senhor, doutor, a respeito dessa... Hoje abre, então, programa de 8 mil vagas. O que o senhor acha que precisa melhorar para a adesão do médico brasileiro, para que ele tenha convicção de ir para o interior e fazer a sua medicina? Primeiro, para ficar bem claro para a população, esse é um programa de pós-graduação. Então, na verdade, inclusive, esse salário que se apregou não é nenhum salário, é uma bolsa. Então, na verdade, vamos pensar agora como cidadãos brasileiros ou como planejamento familiar e pessoal. Como que a gente quer vincular esse médico no interior? A gente vai vincular com um contrato de trabalho de 3 anos, com um contrato de trabalho de uma bolsa. Então, realmente, a gente percebe que esse programa, na sua concepção, torna muito difícil para alguém de sã consciência ou alguém que não seja num regime escravocrata, como eram os médicos cubanos, querer submeter, ou alguém está com uma situação falimentar, se alguém puder fazer um mínimo planejamento de vida, vai querer um vínculo adequado para poder se fixar no interior. Porque isso é uma bolsa, não é um salário. Eu não sabia, o senhor está me trazendo uma informação que eu acho que 90% da população não sabe. Nós entendíamos que isso aí era uma carreira médica e que ali seguia. Eu vou ganhar 11 mil por mês e vamos embora, e daqui a pouco vai ter os... Isso é só 3 anos de contrato? É 3 anos de contrato. Como é que você vai planejar a família assim? Vai planejar a família, de repente a pessoa lá pega um médico jovem que planejava, de repente quer ter filhos. Ah, não, daqui a 3 anos eu não sei como é que vai estar teu vínculo empregatício. Sim, aí ele deixou de apostar em outros grandes centros para ou deixou de fazer um concurso para se aventurar, infelizmente, principalmente nas regiões de difícil acesso. A estrutura é muito precária, então se exige muito da questão pessoal desse médico. Hoje em dia é uma coisa que a gente vê muito, inclusive na mídia, viu aqui, questão da judicialização da medicina. Um médico trabalhando em situações sem estrutura nenhuma está mais sujeito a essa questão de judicialização de problemas. Então, começa por aí. Esse formato desse programa é bom para aquele médico, talvez, recém-formado, porque alguém que quer realmente vincular no interior não pode ser através desse programa. Claro. Porque isso não cria um plano de carreira. Para se querer colocar médico realmente interiorizar em regiões de difícil acesso, o que a gente bate muito na tecla é que tem que ter algum tipo de plano de carreira. Sim. Agora eu estou entendendo o que o senhor está falando aqui, e é muito fácil jogar para a galera, e eu fico espantado com jornalistas. Jornalistas, né, que têm o conhecimento ou que podem buscá-lo. Tem muitos também que têm não enxergam. Mas assim, como é que você vai pegar só num regime de escravidão, como eram os médicos cubanos, e até hoje eu não entendi o Ministério do Trabalho também aceitar uma situação dessa, onde você está sabendo que a criatura recebe 30% e o resto vai para o governo e não deixa nele trazer a família. É só no regime de escravidão, porque vamos combinar qualquer carreira, que uma carreira de médico é uma carreira, que a gente, por todas as coisas que a gente já falou aqui, do tempo que se dedica na faculdade, tanto pública ou privada, que ele vai buscar um plano de carreira, um plano
de ação para ele, não vai se aventurar. Isso aí é uma aventura, doutor. Além de ser uma aventura, e que é a segunda questão, ir trabalhar com condições de estrutura muito deficitárias. Na verdade, esses cubanos que se submetiam a trabalhar em condições extremamente deficitárias, não ter o mínimo não conseguiam pedir exame de sangue, um exame de ecografia, um raio-x. Então, é muito o médico brasileiro bem formado, que somos a maioria deles, a gente quer conseguir fazer uma medicina de qualidade. Na verdade, o que a gente vê desses médicos cubanos, relatos que eles eram muito queridos com a população, muito simpáticos, sim, mas o que a gente tem que resolver é o problema de saúde. A gente tem que chegar lá num posto de saúde, tem que chegar aquela senhora com hipertensão, aquele senhor com asma, e a gente conseguir, de alguma, resolver, ou aquela suspeita de câncer, conseguir curar esses pacientes, né? Que esse é o objetivo, né? A gente tem que tratar, cuidar da saúde da população e não fazer um engodo, uma enganação que era feita até há pouco tempo atrás. Muito interessante suas explicações aqui, doutor. Olha, e eu acho impressionante que a mídia, a grande massa da mídia, não esclarece isso. Né? Não, o esclarecimento que a mídia dá o quê? Médico brasileiro não quer trabalhar no interior. Médico brasileiro, esse salário é maior que a maior parte da população e os médicos brasileiros não querem. Não deixam claro que isso não é um plano de carreira, isso é só uma bolsa que é paga durante um contrato vamos dizer assim, de trabalho de 3 anos, então tem dificuldade de vincular, não estabelece nenhum tipo, qual é a estrutura que vamos fornecer para esse médico para atuar nessa região. Hoje em dia, a medicina cada vez mais se agrega à tecnologia. Claro. Então, como o médico sabendo que tem condições, tem um armentário tecnológico a oferecer ao paciente, não podemos oferecer para essa população. Principalmente quem atende lá na ponta, né? Sim. Tu quer oferecer o máximo para o teu paciente. Não tem. Só um médico que nem esses supostos médicos cubanos, que não tinham conhecimento da tecnologia avançada, que não tem conhecimento dessas novas medicações básicas que se tem aqui. E um médico que precisa, que vai morrer de fome, se não submeter aquilo, e que está submetido sobre um jugo autoritário violento. Tanto que de uma hora para outra todos tiveram que ir embora. Sim. Fizeram quase uma estrutura militar para esse pessoal sair. Exatamente. Doutor Eduardo Neubar Trindade, presidente do CREMERS, muito obrigado por o senhor ter vindo até aqui, trazer para nós essas informações muito precisas e importantes para a gente fazer o juízo de valor das coisas, né? Senão a gente fica... Eu que agradeço essa oportunidade, mais uma vez, me coloco sempre à disposição, coloco o CREMERS para isso, para deixar claro à população que, na verdade, o que está se fazendo com os médicos é uma injustiça em relação a esse programa. Se coloca como esse programa, os médicos não querem atender ou não, os médicos querem atender e muito, querem oferecer cada vez uma medicina de mais qualidade aos seus pacientes. E um plano de carreira, que é importante também. Sem dúvida. Obrigado. Vamos para a redação, porque agora é hora do esporte. João Batista Filho, bom dia. Tudo bem? Bom dia, Forcolém. Bom dia para todo mundo. E é dia de jogos importantes para a dupla Grenal. Afinal de contas, Grêmio e Inter entram em campo. O Inter um pouquinho mais cedo, aqui no Beira-Rio. Na véspera do confronto contra o Atlético Mineiro, Odair Hellmann fechou o treino do Inter. Mas o time não deve ter surpresas para a partida. A única mudança em relação ao time titular deve ser a entrada de Emerson Santos, no lugar de Rodrigo Moledo, suspenso. O provável Inter contra o Galo tem Lomba no gol, Fabiano na lateral direita, Emerson Santos e Victor Cuesta na zaga e Iago na lateral esquerda. No meio, Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, D'Alessandro e Nico. No ataque, Leandro Damião. Após a derrota para o Botafogo, o Inter precisa da vitória para seguir na luta pelo G4. O que nós não jogamos hoje aqui, a gente tem que jogar na quarta-feira do lado do nosso torcedor e buscar a vitória que para nós vai ser fundamental aí para o restante do campeonato. O Atlético vem embalado por 2 vitórias seguidas. A gente vem cumprindo o nosso papel, era nosso papel vencer o Bahia, né, garantir essa continuidade assim, dessa ascensão. Agora, claro, um jogo extremamente difícil, o favoritismo todo internacional, provavelmente o estádio vai estar cheio, né? E é com Beira-Rio que o Inter conta para superar os mineiros. Dentro de casa a gente é muito forte e agora a gente tem 2 finais dentro de casa, temos que fazer os pontos, né, buscar as vitórias do lado do nosso torcedor, onde a gente tem sido muito forte, né, a gente está invictos dentro do Beira-Rio e vamos fazer de tudo aí para vencer esses 2 jogos
E aí lá no final, no último jogo, ver o que a tabela vai apresentar. E a gente, dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor, a gente novamente vai buscar fazer um grande jogo para que a gente possa buscar o objetivo maior, que é a vitória, mas respeitando muito a equipe do Atlético Mineiro. Uma vitória deixa o Inter muito mais próximo de garantir uma vaga definitiva no G4. E mesmo com a distância de 6 pontos para o líder Palmeiras, o Colorado não desiste do título. Para a gente se apresentou uma campanha que nos permitia e nos permite ainda, agora com mais dificuldade, né, brigar pelo título. É o jogo do Inter hoje 7h30, mas a campanha parece que do Colorado está escapando entre os dedos em alguns jogos bem específicos nessa reportagem do repórter Pedro Oliveira. O último jogo do Inter foi frustrante, afinal, perdeu para o Botafogo. A gente esperava ter um melhor desempenho, era um jogo importante, fundamental. Não conseguimos ter o rendimento que a gente imaginava. Mas foi fora de casa, onde o Inter perdeu mais do que venceu. Em algumas partidas a gente conseguiu abrir o placar e também algumas vezes a gente não conseguiu segurar o resultado. Em 18 jogos longe do Beira-Rio, são 6 derrotas contra 5 vitórias do Colorado. Mas hoje, o Inter enfrenta o Atlético Mineiro, às 7h30 da noite no Beira-Rio. E jogando dentro de casa, o Colorado está invicto. Dentro de casa, o Colorado já jogou 17 vezes neste Brasileirão. São 13 vitórias e 4 empates. A segunda melhor marca, apenas atrás do líder Palmeiras. Eu acho que isso é muito pelo equilíbrio do campeonato. A gente sabe que a segunda etapa ela sempre é mais difícil, mais equilibrada. Mas agora a reta final, saber que temos 2 jogos seguidos dentro de casa e que a gente precisa fazer o nosso dever. E para o jogo contra o Atlético, o Colorado espera 31 mil pessoas no seu estádio. Todos aqui a gente tem um respeito muito grande pela equipe do Atlético Mineiro. Uma grande equipe, grandes jogadores. Jogamos no primeiro turno lá e a gente viu a dificuldade que a gente teve num jogo muito equilibrado e conseguimos sair de lá com uma vitória. Mas Fabiano, a chance de ganhar o Brasileirão é mínima. São 9 pontos disputados e 6 para tirar do Palmeiras. Sendo que o Palmeiras joga contra América Mineiro, Vitória e Vasco, 3 dos últimos 6 colocados na tabela. Já o Inter enfrenta Atlético Mineiro, Fluminense e Paraná. Comparando, os adversários são mais difíceis. Então, qual o foco do Inter para essa reta final, Fabiano? O foco nosso, ele segue como ele foi desde o início da competição, que é o jogo a jogo. A gente tem os nossos objetivos dentro da competição e sabemos que vão ser jogos difíceis. Próximo contra o Atlético, depois contra o Fluminense, que está brigando lá embaixo. E o último contra o Paraná, mesmo rebaixado, vocês viram no final de semana também a dificuldade que impôs, porque estão defendendo um clube e quando você entra dentro de uma partida, você sempre entra para vencer. Com ou sem título, mas querendo buscar a segunda colocação, o jogo de hoje promete. Tá aí, mas não é só a equipe do Inter que joga hoje, o Grêmio joga mais tarde. Renato pode fazer até 4 mudanças no time titular para o jogo contra o Flamengo. Na lateral direita, Leonardo Gomes assume o posto sempre que a partida é longe de casa. A zaga segue com Jeromel e Marcelo Oliveira, já que Kahneman está retornando da seleção argentina. O tempo passa para todo mundo. Eu tenho conversado já há um bom tempo com o Marcelo, para ele amadurecer bem a ideia de ir para a zaga. É um jogador inteligente, é um jogador que tem a bola aérea muito boa, é canhoto. Então ele tem todas as qualidades de jogar ali na zaga. No meio, o capitão Maicon voltou aos treinos, após a lesão muscular, e estará ao lado de Michel. A principal dúvida é na ponta direita. Ramiro está treinando normalmente, mas Alisson foi titular contra a Chape. No ataque, após fraco desempenho de André, Jael tem tudo para retomar o seu lugar. O time titular fica assim: Paulo Vitor no gol, Leonardo Gomes na lateral direita, Jeromel, Marcelo Oliveira e Bruno Cortez na lateral esquerda, Michel e Maicon, o jovem Jean-Pierre.
Alisson na ponta direita ou Ramiro, Everton na esquerda e o centroavante Jael. Uma vitória no Rio, combinada com uma derrota do Internacional, pode dar o 3º lugar do Campeonato Brasileiro para o Grêmio. Acima de tudo, o Grêmio precisa garantir o lugar no G4, independente de quem o Grêmio vai ultrapassar. O Campeonato Brasileiro é contra todos os clubes. O Campeonato Brasileiro não é contra o Internacional. O Internacional procura fazer a parte dele, o Grêmio procura fazer a sua parte. Tá aí, Renato Portaluppi, que vai tentar fazer sua parte hoje no Maracanã contra o Flamengo, 9h45 da noite, essa partida. Bom, o Grêmio tem um jogador que tá aí meio que se despedindo, né? É o Everton. Olha só o que o Everton falou na coletiva ontem. Faltam 3 jogos para o fim da temporada e Everton já fala em tom de despedida. O jogador sonha jogar em alto nível, jogar Europa, chegar a uma seleção, e comigo não é diferente. Acho que quando você está numa sequência boa, assim, numa fase como eu venho vivendo, você é observado, monitorado por vários clubes, né? Segundo o jornal The Sun, o Manchester United prepara uma proposta de 30 milhões de libras, cerca de 144 milhões de reais, na conversão atual, para levar o atleta. Primeiramente, em relação ao Everton, não temos absolutamente nada. Notícia nova, notícia que pode vir de lá, a multa rescisória dele é 80 milhões de euros. 30 milhões de libras está longe disso, nós não temos nenhum interesse de fazer, mas se tiver que ouvir alguma proposta, isso como parâmetro, melhor que seja no início da temporada do que no meio. Mas uma ligação que Everton recebeu pode interferir no seu futuro. Pep Guardiola, o treinador do Manchester City, maior rival do United, tem interesse em contar com o atleta em 2019. Pep, que costuma ligar para os jogadores que irão reforçar seus times, já caiu nas graças de Everton, que sonha em trabalhar com o treinador. Quero, se tiver eu quero. Desde 2014, com a equipe principal do Grêmio, o atacante teve seu contrato renovado no final de agosto e sua multa rescisória foi ampliada para 80 milhões de euros, aproximadamente 342 milhões de reais. Se ele está sondado ou foi sondado, sinceramente é mais do que merecido, porque o que ele vem jogando é absolutamente justo. Everton, que vem se consolidando entre os melhores atacantes do futebol nacional, tem 19 gols em 50 jogos na atual temporada. Com convocações para a seleção brasileira, o jovem, de 22 anos, que é mais uma grande revelação do Grêmio, diz que para sua função, o tricolor já tem substitutos. Tem jogadores aí excelentes, né? Tem o próprio PP, o próprio Alisson, que é mais velho que eu ainda. Na base também tem o TT, que é um cara que eu tive a oportunidade de conviver na seleção também. A gente acompanhava já os jogos da base, sabe da qualidade dele. Eu tive o privilégio de ver um pouco mais de perto, mas o Grêmio é formador de grandes jogadores, né? E eu creio que se eu for embora, ou qualquer outro, vão surgir melhores, sim. Não é só o Everton que está se despedindo, não. Eu também estou. Um abraço, Forcolém. Até amanhã. Valeu, João. Obrigado. Até amanhã. E nós vamos um breve intervalo comercial e depois eu vou falar com a doutora em Ciências Médicas e psicóloga Adriana Ferreira Silva. Vai falar sobre o programa de cuidados paliativos. Já, já. Muito bem, faltando 8 minutos para 1, Rio Grande Movimento está de volta. Agora eu vou falar sobre os cuidados paliativos. Amanhã acontece uma palestra sobre isso, mitos e verdades para familiares, cuidadores e profissionais da saúde. A doutora Adriana Ferreira, que está aqui comigo, é a palestrante. Acontece às 19h30, na Plínio Brasil Milano, 232, em Porto Alegre. Doutora, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. Os cuidados paliativos são só para as pessoas que estão em estado terminal ou não? Não, isso é um mito, né, criado. Na verdade, os cuidados paliativos é desde o momento do diagnóstico. De qualquer doença. Qualquer doença crônica, degenerativa, né? Por muitas vezes, uma pessoa que descobre o diagnóstico de diabetes, por exemplo, já é um paciente que pode se submeter a um processo, né, de cuidados paliativos. Sim. É um olhar muito mais harmônico sobre o seu caso, né? Sim. E ali dentro dessa palestra, a senhora vai dar uma palestra amanhã, mas vai criar grupos depois para ajudar essas pessoas? Sim, no INTCC, né, na Plínio,
232, a gente tem um grupo, criamos o grupo, amanhã é o primeiro dia, né? A gente está inaugurando o núcleo de atendimento psicológico a pessoas com dor e cuidados paliativos. Sim. Então, o nosso objetivo é criar encontros mensais e também proporcionar um espaço, né, de atendimento psicológico individual e de grupo. Né? Então, amanhã vai ser o start de tudo isso. E a senhora está me falando aqui fora do ar que muitas vezes a pessoa, neste trabalho paliativo, procura a qualidade de vida dentro desse processo grave que ela está enfrentando. Exatamente. A Associação Nacional de Cuidados Paliativos, né, e o nosso Sistema Único de Saúde tem um olhar integrador. O que isso quer dizer? Quer dizer que o indivíduo vai ser tratado de uma forma complexa, ou seja, multiprofissional. Profissionais de serviço social, psicólogos, médicos, né? Então, nutricionistas, fisioterapeuta. Então, esse grupo hoje montado tem apenas no Clínicas, né? Tem no Clínicas, tem também em outros hospitais de Porto Alegre. Eu tive a oportunidade de trabalhar por algum tempo lá como pesquisadora, né? Então, durante o período todo do doutorado e pós-doutorado, no momento em que eu fiz um processo como cursista, né? Então, eu ainda atendo na Zona 18, todas as segundas-feiras lá. Lá no Clínicas? Lá no Clínicas, todas as segundas-feiras. Então, a partir de amanhã, se cria... Então, a senhora buscou todo esse conhecimento para implantar essa autoajuda, para as pessoas compreenderem melhor a doença que está cometida, né? Exatamente. Existe uma dificuldade, as pessoas acham que cuidados paliativos é só quando a gente está num processo terminal da doença. E não, o objetivo dos cuidados paliativos é dar autonomia ao paciente. Ele escolhe como vai ser o tratamento dele, né? Então, a gente tem que dar um atendimento não só para o paciente, mas para familiares, para os cuidadores e, inclusive, para a equipe médica. Claro. Né? Porque trabalhar com esse tipo de peculiaridade, né, é uma coisa nova. No Brasil é muito novo tudo isso. O médico e o corpo médico, né, o corpo de saúde, deve, se não tiver um trabalho psicológico, deve se sentir frustrado quando perde um paciente, né? Sim, mas são profissionais muito preparados, né? No mundo já existem os cuidados paliativos há algum tempo, né? E a gente tem a terapia da dignidade, né, que foi a Elizabeth Kluber-Ross que montou. Até eu estou indo para o Rio de Janeiro para fazer um curso nessa área, ainda no próximo mês. E já existe há algum tempo, desde os anos 60. Ela foi a pessoa que iniciou tudo isso, né? E a Cicely Saunders também. Então, amanhã, às 19h30, na Plínio Brasil Milano, 232, a doutora Adriana Ferreira Silva vai dar palestra sobre os cuidados paliativos. O telefone de lá, para você mais informações, 3022-3006. Muito obrigado, doutora. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Conto com todos vocês lá. Isso aí. E nós vamos ficando por aqui. O Rio Grande Movimento volta amanhã, meio-dia. Vem aí o Virando o Jogo. Até amanhã. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.